Um momento de tensão nos bastidores do Goiás. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui duas informações. A primeira delas do jornalista Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes, garantindo que há, digamos, uma certa insatisfação nos bastidores do Goiás em relação ao Luciano Patiello, que é o CEO do clube. A minha opinião a respeito desse cenário, o que a gente tem mais de outras informações associadas também ao retorno do Edminho Pinheiro, aquela entrevista ainda do Vanderlan Alcântara após a derrota contra o Vila Nova, afirmando que o Goiás estava um clube sem dono, sem ter uma cara para quem mandar, o que de fato mudou no Goiás neste cenário político diferente, essa reforma do estatuto em 2024, e algo que o torcedor, digamos, acaba criando um certo delírio a respeito de expectativas que ainda não se concluíram. Sendo bem sincero com vocês, eu não acredito ver isso tão cedo no Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e assinar a GIM TV. Lá você assiste todos os jogos do Goiás nesta Série B do Campeonato Brasileiro, com excelente qualidade de imagem e também de som a partir de R$30, sem burocracia. Só fazer chamar no WhatsApp pelo link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e o restante também dos jogos, tanto na Série B quanto também na Série A. A Série C do Campeonato Brasileiro também você encontra na GIM TV, e séries, filmes e muito mais, uma excelente opção para você que mora fora do país também. O link da GIM TV no primeiro comentário fixado, nosso parceiro de longa data aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse momento ruim do Goiás, dentro de campo e também fora dele, repercutindo as cobranças e também a pressão por parte dos conselheiros do Goiás sob o CEO do clube, o Luciano Patiello, que foi, digamos, o escolhido para essa temporada de 2024. A informação de que há, digamos, uma insatisfação, uma pressão, que poderia até mesmo acarretar com a saída do Luciano, não é algo concreto. Enfim, o Goiás até marcou uma entrevista coletiva para a próxima segunda-feira, então acho que não vi em outros portais dando essa informação. O Goiás vai ter uma reunião, uma entrevista, com o Edminho Pinheiro, com o Luciano Patiello e quem mais? Se eu não estiver enganado, o Vanderlan e o Joaquim Edson também estarão presentes. Se eu não estiver enganado, esses personagens na próxima segunda-feira, com esse intuito, digamos, de explicação. Mas a informação aí, passando ela aqui para vocês, do Gustavo Ramos, um abraço aí pro Guga, da Rádio Bandeirantes, é que existe essa pressão muito grande do Luciano, dos conselheiros, melhor dizendo, em relação ao Luciano Patiello, e principalmente após a entrevista do Vanderlan Alcântara, o Goiás que perdeu o clássico contra o Vila Nova em um domingo, e na outra semana, já na segunda-feira, o Edminho Pinheiro acabou voltando. Segundo o Gustavo Ramos, estava, digamos, meio que encarretado essas duas coisas, tanto essa declaração polêmica, uma certa insatisfação e também o retorno do Edminho para, entre aspas, colocar ordem ali na casa. Assim, o torcedor do Goiás acabou chiando, etc. Eu acho que seria uma forma assim muito imatura da gente achar que não existe mais nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de palpite, de comando do Edminho Pinheiro, e não vejo culpa dele só não, tá, galera? Não vamos ser tão hipócritas assim não. Se a minha família fosse, digamos, o fundador do Goiás, você acha que eu deixaria aquilo tão facilmente, uma coisa que você já está no ambiente há tantos anos, sair e deixar depois? Até vi um comentário do Geliezer em relação a esse assunto, um abraço aí pro Geli, inclusive, onde ele afirmou que seria, digamos, uma utopia, achar que chegou o Paulo Rogério Pinheiro, quitou as contas, agora que o Goiás está bem, com dinheiro em caixa, seria logo neste momento que todos os membros da família iriam deixar o clube? Com certeza não. Eu tenho a opinião seguinte, que o Goiás está sim mais organizado nesse ano de 2024 do que em relação aos últimos anos. Apesar de existir mudanças, a gente ainda não consegue entender como esse novo estatuto pode interferir no Goiás, olhando um cenário de 3, 4, 10 temporadas. Só que em relação à gestão e organização, é sim um clube mais organizado, mais sério do que os 2, 3, 5 últimos anos. Só que daí, achar que esta mudança de estatuto vai tirar todos os membros do conselho, ou que não vai ter nenhum pitaco externo, ou da família Pinheiro, aí acredito que seria uma infantilidade muito grande da nossa parte, um sonho também, um delírio do torcedor, porque isso simplesmente não vai acontecer até chegar um investidor no Goiás, algo que eu também não vejo como muito provável
nos próximos meses, tá? Falando sobre esta pressão em relação ao Luciano Patiello, ela existe e o conselho está aí justamente para fazer isso, só que uma atualização do Moche Goiás, um abraço aí para o Talvani, ele garantiu o seguinte, que recebeu informação confiável no Goiás, que todos seguem unidos e focados em levar o Goiás rumo ao acesso e que existe uma tentativa de tumultuar o ambiente, que isso existe, obviamente, é claro. E outra coisa também, eu vi alguns torcedores falando, nossa, será que agora o Edminho está contra o Luciano Patiello? Não existe isso, tá? Não existe, e até porque quem escolheu o Luciano teve o dedo do Edminho também nessa escolha, natural, né? Até porque naquela época, que vale lembrar, o primeiro contratado desta, digamos, nova gestão do Goiás foi justamente o CEO, um nome que foi levantado por empresas que o Goiás contratou no final do ano passado e escolhido também pelos próprios dirigentes do Goiás. Então, assim, não é essa coisa de que colocou o Luciano, um CEO sem o Edmil, sem, sei lá, o Paulo Rogério, que seja, é sem querer, não existe isso no Goiás. Eles, inclusive, que acertaram, né, digamos, esta chegada, mesmo que não com a única voz, mas vocês sabem, né, que ainda assim tem essa grande influência no Goiás, algo normal para esse ano de 2024. Até é difícil de falar, né, porque assim, eu nunca cheguei a receber nenhum tipo de mensagem, para mim não expor a minha opinião, enfim, óbvio que a gente sabe de algumas coisas que não é conveniente falar aqui, né, sendo sincero aqui com vocês, eu não vou caçar problema demais, mas o que eu tenho de informação básica, né, que não vai comprometer, algo que eu sei que não é, digamos, uma injustiça, eu repasso ela aqui para vocês, mas sempre tem que ficar nessa questão no pisar de ovos, né? O Geliezer Paulo é um cara que consegue falar muito bem a respeito desses assuntos do Goiás. Eu não tenho nem a metade da idade dele, né? Então meu medo ainda é maior, até minha influência também. Então, em alguns cenários vocês podem achar que eu estou pegando leve demais, que eu não estou falando muito, que eu estou passando pano para a diretoria, mas confesso para vocês que não é esse, tá? Não é esse o meu intuito, não é enganar o torcedor do Goiás, não é sair aqui atirando contra todo mundo. Vocês sabem que eu sempre tive um respeito por todos que estavam no Goiás, né, da família Pinheiro. Eu sempre tratei eles muito bem. Vocês nunca me viram aqui chegar e xingar e maltratar, nada disso. Só que contestar é algo diferente, que eu vejo que infelizmente muitos jornalistas acabam não fazendo. Alguns por, vamos colocar assim, cumplicidade, né, sendo mais do que não sabendo separar a relação de amizade da profissional, e outros que, assim como eu, têm esse receio, tá? Eu ainda tenho que falar porque vocês estão assistindo esse vídeo justamente por conta da minha opinião, então eu tenho que passar ela aqui para vocês, mas confesso que não é um assunto tão fácil assim de falar, porque a gente fica meio com medo, né, receoso, o que pode falar, o que não pode. O que eu tenho de informação é basicamente isso. O Goiás não vai demitir o Luciano Patiello nesse exato momento. Existe essa insatisfação para a gente ter, digamos assim, 100% do cenário. Vamos ter que esperar tanto essa entrevista, o que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 15, e também que rumo que vai seguir o Goiás, porque essa mudança de estatuto é algo muito diferente do que a gente viu em outros anos, e para ter, digamos, um cenário mais claro de como funciona, quem manda, se tem influência, se não tem, né, algo saindo dessa questão, e se, como será que, não, para a gente ter a certeza, tem que esperar um pouquinho. Acho que o Goiás, tirando qualquer influência aqui do meu palpite, o Goiás hoje é um clube mais profissional do que dos 2, 3, 4, 10 últimos anos. Só que isso não quer dizer que ainda é um clube 100% livre, uma SAF, nada disso. Tá? O Goiás ainda tem esse modelo com um pé muito grande, né, atolado no modelo associativo, que na minha opinião é um desastre. Né? Todo modelo de associação aqui no Brasil não funciona, então não seria diferente no Goiás. Né? Corrupção, aspectos que envolvem politicagem, infelizmente, o Brasil é o país que reina isso. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto, e tendo mais atualizações eu volto a falar com vocês, né? Sabendo exatamente o que eu posso falar ou não, mas tentando aqui não me complicar demais, mas também não sendo falso com vocês ou injusto, até mesmo nos meus comentários. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e assinar a GIM TV a partir de R$30, sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!